seu menino, muito bem, dona menina, aqui estamos nós. Um abraço a você aí de Cruzeiro do Sul, a você de Brasileia, o pessoal de Rodrigues Alves, povo do Japim, povo de todo o Acre, ligado na programação da TV Gazeta e o pessoal que nos assiste através de agazeta.net pela internet. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Antes de conversar com o nosso último convidado de hoje, o presidente da Federação Acreana de Futebol, o Antônio Aquino, deixa eu vender aqui um peixinho para você. Olha, quando você precisar de medicamentos, vá a uma Recol Pharma. Por que eu sugiro? Porque a Recol Pharma é a única empresa do ramo que tem uma tradição enorme desde a década de 80, trabalhando para você de todo o estado do Acre com a distribuição dos medicamentos dos mais importantes laboratórios do mundo. E aí ela resolveu que os preços para o seu consumidor, para você, não deveriam ser aplicados pelas empresas que fazem preços grandes demais, que aplicam grandes tributações em cima dos seus produtos e repassando esse preço para você. Aí a Recol, distribuidora, resolveu montar a Recol Pharma, uma empresa legitimamente acreana, também trabalhando para oferecer produtos e medicamentos com os preços mais baixos do mercado. Se você quer fazer um teste, vá lá e veja como vai valer a pena. Você vai ver o seu dinheiro sendo economizado, você vai comprar muito mais por muito menos na Recol Pharma. Agora, eu não sei se o Toniquinho já está frequentando, mas um cara que vai ficando embonitado assim, desse jeito com o passar dos anos, a impressão que eu tenho é que esse homem deve estar usando pelo menos uma Jequiti. Tudo bem, Toniquinho? Tudo beleza. Prazer em te ver. Da mesma forma, saudações botafoguenses. Saudações botafoguenses. Eu fico assim, eu não sei se você quer o Louco Abreu de volta, se você quer o Oswaldo ficando no nosso time, mas a gente esteve tão bem e a gente terminou tão desmoralizado no meio do fogo cruzado, né? Isso vem repetindo ano a ano. Não, nós estamos pior do que o Flamengo, quase. Não, o Flamengo ficou um pouco pior. Para a gente ficar pior do que o Flamengo, a gente tem que piorar muito ainda, né? Correto. Ainda bem que não tem flamenguista vendo a gente aqui. Toniquinho, como é que fica o futebol acreano para esse ano, sem a perspectiva de ter o nosso Rio Branco Futebol Clube, nosso representante, que vem animando tanto e justificando tanto os investimentos na infraestrutura do futebol? Olha, eu acredito que o Rio Branco volte. Lógico que está no Supremo Tribunal Federal, onde a CBF vem recorrendo, não só no Supremo, mas no Superior e também na Paraíba. E acredito que o que está acontecendo juridicamente é apenas um jogo político, administrando a questão jurídica. E tão logo termine o mensalão, acredito que o julgamento do mensalão deve acabar até o dia 15. Você acha que está travando a pauta da discussão do futebol? Parou tudo, né? Porque não só o futebol, mas existem outros processos. Mas quando fala assim, que isso é uma questão política por trás da questão desportiva, é evidente que a gente sabe que tem isso. Tem. Agora, se nós temos política aqui, eles também têm lá. Então, na Paraíba tem também senadores, na Paraíba tem deputados, tem interesses econômicos e, aliás, tem muito mais do que a indústria do futebol tem no Acre, por exemplo, onde nos transmite todo dia uma partida de futebol, onde os nossos times não têm tido uma representatividade suficiente para justificar investimentos, por exemplo, de Clube dos 13, de Globosat, das empresas de marketing que trabalham com isso, Toniquinho. Até onde isso cria uma perspectiva ruim ou eu entendo que uma hora isso vai ter que ser julgado. Né? Tudo você sabe que na justiça você vai empurrando, até que chega num ponto que não tem mais para onde ir. Mas pode levar anos, né? Não acredito que no Supremo não, na Paraíba sim, porque é interesse deles. Justiça estadual, Justiça pode estadual, travar. Justiça comum, então eles podem fazer esse jogo de empurra que tem feito. Né? E eles acredito que tiveram alguma influência, a gente sabe através dos bastidores, que quando foi criado o conflito de competência e que o Acre, através da Procuradoria do Estado, entrou com ação para criar o conflito, e assim também o time lá de Tocantins, o ministro do Superior Tribunal de Justiça determinou que a Paraíba fosse o fórum legal. E isso aí, eu acho que está contrapondo a lógica, porque se existe um conflito entre três, como um dos três vai decidir? O correto seria neutralidade. Neutralidade, Superior Tribunal de Justiça para definir essa situação.
Agora, vale a pena a gente ficar sonhando com um campeonato estadual, ainda sem a possibilidade de ascender? Porque o campeonato, a gente conversa, com quem a gente conversa, e você também deve ter, tem a sua opinião, eu já falei com você tantas outras vezes a respeito disso, mas, por exemplo, quando o nosso futebol era amador, o povo ia mais nos estádios, aí você vai dizer, é outra realidade, outro tempo, outra coisa, e é verdade. Mas, de qualquer maneira, o futebol amador, por exemplo, ainda consegue arrastar grande público. Sem a perspectiva do profissionalismo, as pessoas ainda frequentam os campos de várzea, o futebol no interior, os campos do interior ainda estão lotados de gente jogando bola e assistindo. Mas a falta de um representante, né, nesse modelo novo, nacional e internacionalizado, globalizado, não desestimula equipes como o próprio Independência aí, e o Juventus. O Independência está de novo falando, existe de novo um comentário que o Independência Futebol Clube talvez não participe do futebol mais, né? O Juventus ficou assim durante anos. O Atlético resistiu heroicamente, voltou aí, que beleza que voltou o Atlético. E o Rio Branco ficou ali, teimoso. Aconteceu o que aconteceu. Olha, eu vejo o seguinte, o estadual é a base da pilastra. Se nós não tivermos o estadual, nós não teremos acesso a nenhuma outra divisão. E hoje quem não participa do estadual não participa de nada no Brasil. Então o profissionalismo é irreversível. E dá para ampliar o estadual com Série B, com grupos de acesso municipalizando, aproveitando essa nova comunicação, essas estradas que cortam o estado de uma ponta a outra. Isso facilita o estímulo a que novos clubes sejam criados. A volta do Nauas, por exemplo, foi show de bola, né? Foi bacana para a gente lá do Cruzeiro do Sul, que tinha a história do Nauas e do Juruá. Olha, a estrada, ela realmente facilitou nesse contexto, até porque tudo era feito via aérea, né? Custos altíssimos. Custos altíssimos. Nós temos uma segunda divisão. O Galvez foi o campeão desse ano, aliás, do ano passado, vai disputar a primeira divisão agora em desse ano mesmo, vai disputar a primeira divisão em 2013, né? E nós estamos tentando manter essa estrutura, porque nós não temos como fazer um campeonato de primeira divisão com todos os municípios. Até porque você não vai ter como, por conta da estrutura do interior, né? Você acha que as prefeituras não entrariam como parceiras nesse novo tempo, tentando estimular? Porque não tem nada melhor do que o esporte, e o futebol ainda é o grande esporte, né? Veja bem. Como meio de salvamento. O problema das prefeituras vai depender do prefeito que está no poder. Se ele for uma pessoa que gosta de futebol, ele vai com certeza apoiar. Eu vou te dar um exemplo. Lá de Castro, quando o Paulinho era lá, ele estimulou, aí o Paz de Castro, você sabe, tem chegado sempre no quadrangular final. Ele tem... Aqui houve isso, né? Uma época o Juventus era estimulado pelo governo, outra época por Independência. Então, se no interior os prefeitos abraçassem essa causa, seria mais viável, né? Mas hoje você entenda que, tanto faz a primeira como a segunda divisão, as obrigações são as mesmas. A diferença é do valor do atleta em si, dos contratos, né? Então, eu entendo que o futebol ele precisa ser expandido, mas com condições de que você possa não ter um retrocesso. E aí nós temos procurado fazer isso. Às vezes... Mas isso aí ninguém pode garantir, né? Pois aí às vezes diz assim, não, vamos pegar um time de todos os municípios. Não dá. Não tem como, não há estrutura. Você observa a capital de São Paulo, por exemplo, tem 4 clubes. Quantos milhões de habitantes tem em São Paulo? Né? E nós aqui, quase tudo é na capital. Mas o São Paulo tem o interior fortíssimo. Sim, né? Mas é que está. A capital só. É o contrário, né? Do lado tem... Do lado tem uma força muito grande. Campinas. Você vê, por exemplo, o Itápolis, o Oeste, que é de Itápolis, Oeste agora... nem estádio tem, mas já está indo para a Série B. Nós não temos um problema de gerência, talvez seja até cruel contigo, porque você já não está há um tempo na federação, mas eu não quero dizer que seja uma linha indireta. Digo assim, não é uma questão de renovação, de mentalidade, porque a gente vê no futebol também uma sequência, né, dos abnegados e tal. Sim. E nós estamos vendo agora, eu achei uma coisa interessante que eu vi, o Marcos Alexandre prometendo criar uma secretaria de esportes. Achei show de bola. Tira daquela aba da cultura, separa e tal, e vamos ver o que vai acontecer com isso. Né? Eu acho importante, porque você observa as competições que existem
sub-13, sub-15 nessa periferia. O Mimi é um baluarte disso, o Elimani é um cara que sempre trabalhou nisso. Sim. São pessoas que se dedicam. Eu estava elogiando hoje o Paulão, o Mimi, sim, eles se dedicam a essa causa. Se dedicam a essa causa. Então, e outros, Nelson. Voltando à tua posição de, por exemplo, dos dirigentes. Eu vejo que os dirigentes têm dificuldades, porque a situação é muito complicada. Já na federação, nós evoluímos que hoje nós somos referência em nível nacional. Todas as pessoas de fora que vêm aqui, que visitam o estádio, a estrutura da federação, sai maravilhado. Sai maravilhado. Tive recentemente. Em nível de federação não tem o que falar muito, mas nós temos, conjunto isso que eu estou me referindo. O conjunto é complicado. O conjunto é complicado. Nós temos aqui, por exemplo, um problema sério com Rondônia, porque nós fazemos muita coisa, e Rondônia meio parado e a imprensa bate muito no presidente. No Pará não é diferente, no Amazonas não é diferente. Agora, não posso deixar de trabalhar para que eles não sejam criticados. Né? Tem jeito. E aí agora, por exemplo, tiveram duas pessoas que vieram numa equipe que foi para Mané Urbano, se eu não me engano, equipe de médicos, alguma coisa na área de saúde. E eles são pessoas ligadas ao futebol. Eles fizeram questão de ir visitar o estádio, bater fotos e levar para o Pará. E isso tem sido uma constante. O ex-ministro do esporte, Orlando Júnior, esteve lá no nosso estádio, ficou admirado, ele ficou assim... sem saber como que... E agora tem um anúncio aí do governo, do João de Deus, anunciando aí com o Tião o melhoramento da praça ali. Vai ficar um negócio fantástico. Então, para você ter uma ideia, nós temos evoluído muito, mas os clubes não têm acompanhado a evolução da federação. E isso realmente complica um pouco. Toniquinho, e o campeonato começa quando? Já está definido data, torneio início, o formato? O nosso campeonato está com 8 clubes. O torneio início é promovido pela imprensa esportiva, começa dia 3 de fevereiro, o nosso campeonato começa dia 17 de fevereiro e vai até 26 de maio, de junho. E aí depois, já 6 dias depois, já entra os brasileiros C, D, A, B e aí por diante. Alguma novidade? O Independência anunciou se vai ou não? Não, oficialmente nós não temos nada em relação à Independência. Mas vem Nauas, vem Plácido, vem Calvez? Todos confirmados, todos confirmados. Nós teremos amanhã, inclusive, uma reunião com o secretário de esporte para traçar algumas medidas relativas... O governo vai auxiliar novamente? O governador Tião Viana, ele investiu muito no Rio Branco. Infelizmente, houve esse problema jurídico, né? E esse investimento não pôde ser aproveitado como nós queríamos que fosse. Mas deve continuar investindo mais. Isso eu estou falando em questão de Série C, né? No estadual, ele sempre fez um pacote e tem ajudado os clubes. Mas o investimento para a Série C foi um investimento realmente especial e muito bom. Infelizmente, não obtivemos resultado. Todo mundo sabe. Sim, com certeza. Importante. Por falta de vontade do governador, não foi. Melhor tristeza da derrota do que a vergonha de nem ter tentado. Sim, com certeza. Sem dúvida. Toniquinho, um abraço, prazer em te ver. Obrigado pela oportunidade. Eu vou fazer uma parada por aqui e amanhã a gente volta a se ver mais um Gazeta Entrevista. A todos vocês, uma boa noite, muito obrigado pela sua companhia. Tchau.